Bom, pessoal, para a gente finalizar esse tópico de células e conjuntos de células, eu quero mostrar mais uma propriedade que você vai utilizar bastante. Vamos supor que a gente tenha uma coluna cheia de dados na nossa planilha, como é o caso aqui. Uma situação bem comum. Vamos supor também que você queira selecionar o intervalo de todas essas células que contêm dados. Aí você pode dizer, vê na planilha qual é a primeira e qual é a última célula desse intervalo, e o problema está resolvido, porque a gente só precisa da primeira e da última célula para fazer uma referência ao intervalo, igual a gente já fez várias vezes. Ok, só que nos exemplos anteriores que a gente fez, a gente já sabia exatamente qual era a primeira e qual era a última célula do intervalo que a gente queria selecionar. Aqui, no fundo, a gente não sabe, porque essa tabela nesse momento tem 20 linhas, mas pode ser que quando a gente for rodar a macro amanhã, a gente já tenha alterado essa coluna, pode ser que ela tenha 21 linhas, pode ser que ela tenha 18. Eu consigo ver claramente aqui agora que a primeira célula do intervalo é a B1 e a última célula é a B20. E eu posso muito bem colocar esse intervalo na macro. Mas e amanhã, quando eu for rodar essa macro e a última célula aqui for a B23, por exemplo? Porque eu tive que adicionar alguns dados. Aí eu vou lá na macro e altero manualmente essa última célula? Até daria certo, mas obviamente não ia ser nada prático. Se a gente fizesse desse jeito, a gente ia ter que alterar o código da macro quase todo dia. Afinal, qualquer alteração que você fizer nessa tabela vai alterar o número de linhas dela. Então, para resolver esse problema, vamos dividi-lo em duas etapas. Primeira etapa. A gente não precisa se preocupar com essa primeira célula desse intervalo, porque sempre vai ser a B1. Porém, a gente precisa de uma maneira para identificar a última célula de forma automática. Segunda etapa. Conhecendo a primeira célula, que é sempre a B1, e conhecendo também a última célula, através da etapa anterior, a gente usa o range da maneira que a gente já viu várias vezes, colocando a primeira e a última célula para fazer referência ao intervalo, junto com o método select para selecionar esse intervalo. Vamos focar então em resolver a primeira etapa. Nessa primeira etapa, a gente precisa identificar qual é a última célula preenchida nessa coluna, de forma automática. No nosso teclado já tem uma tecla própria para isso, caso a gente fosse fazer manualmente. Se a gente seleciona aqui a célula B1, que está preenchida, depois você tecla END, e depois aperta a seta para baixo, você vê que o seletor do Excel para automaticamente na última célula preenchida. Vamos fazer de novo. Selecionei aqui B1, END, seta para baixo e novamente ele parou na última célula preenchida. De forma geral, a maneira de você usar esse botão END quando você está trabalhando com células preenchidas é a seguinte. Você parte de uma célula que está preenchida, você tecla o botão END e fornece uma direção, usando as setas, que ele vai te entregar a última célula preenchida nessa direção. Ou seja, estou aqui nessa célula, que está preenchida, se eu teclar END, seta para cima, ele vai até a última célula preenchida nessa direção que eu dei, que é a célula B1. Para a gente fazer essa mesma ação via código, a gente vai usar a propriedade END. Assim como manualmente a gente precisava de um ponto de partida, que era a célula B1, depois teclava END e depois fornecia uma direção, a sintaxe para usar a propriedade END aqui no VBA segue a mesma lógica. Você fornece uma célula como ponto de partida, ponto END, e dentro do parênteses a gente fornece um parâmetro, que é a direção, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então vamos lá. Vou abrir aqui o VBA, inserir um módulo, procedimento, vou chamar a macro aqui de comando END, e aqui a gente pode escrever. A primeira célula, o ponto de partida, era a célula B1, que está na linha 1, coluna 2. Então eu vou escrever aqui cells 1, 2, ponto, end. E entre parênteses a gente precisa fornecer a direção, que no caso aqui é para baixo. No VBA, para fornecer essa direção, a gente escreve xldown, desse jeito que eu escrevi. Esse xldown é a notação do VBA para esse comando seta para baixo. É importante frisar que com esse código, a gente não está fazendo uma referência a todas as células dessa coluna. Com esse código, a gente está fazendo referência a uma única célula, que é a última célula preenchida daquela coluna, já que a gente está partindo da primeira célula, que é a B1, e está usando esse comando END para baixo. Com esse processo, a gente chega na última célula. Isso resolveu a primeira etapa. Então, vou deixar essa linha comentada, e na segunda etapa, uma vez que a gente conhece a primeira célula do intervalo, que é sempre a B1, e conhece também a última célula, que é essa linha aqui que está comentada, a gente usa o range, e aí entre parênteses eu vou colocar a primeira célula, como a gente já viu é a B1, cells, linha 1, coluna 2, vírgula,
e a última célula do intervalo, que eu vou simplesmente copiar essa linha e colar aqui. Pronto! Com esse código aqui, a gente está fazendo referência a toda aquela coluna, de forma dinâmica. Faltou só a gente selecionar esse intervalo, ou seja, .select, para a gente conseguir visualizar esse código funcionando. Vamos executar esse código aqui. E de fato, a macro agora seleciona todos esses dados. Se eu inserir, por exemplo, mais duas linhas aqui, vou colocar 100 e aqui 300. Quando a gente executar novamente a macro, ele seleciona o intervalo inteiro. Bom, pessoal, isso que foi visto nessa aula é bem importante. Quase sempre em macros que envolvem tabelas, em algum momento você vai ter que fazer referência às tabelas. E para isso, essa técnica acaba sendo fundamental. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom com desconto legal para o meu curso completo de VBA que eu publiquei recentemente. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma conferida. Deixa também um like aqui no vídeo que nos ajuda bastante. E também não esquece de se inscrever no canal.